Mateus, capítulo 28, versículo 18. E enquanto você vai abrindo a palavra de Deus, eu queria fazer um exercício rápido com vocês. Quem tiver uma resposta, responde, tá? Não deixa eu falar aqui sozinho, todo mundo me olhando, falando assim, nossa, que vergonha de responder. Responde o que você acha que é uma boa resposta. Vamos dizer que Daniel, está aqui, nosso guitarrista, ele recebe a seguinte missão. Olha, Daniel, você vai receber na sua casa um almoço da igreja todinha, da cura todinha. Entendeu? Então, Daniel recebeu essa missão. Então, ele vai ter lá 50 pessoas que vão lá almoçar sábado com ele. Só que ele percebeu o seguinte, na minha casa, eu não estou com comida no momento para 50 pessoas. Vamos dizer que só tem ele, sozinho, nesse sábado, e ele tem essa atividade, essa missão. O que vocês aconselham para Daniel fazer? Todo mundo entendeu o problema? Ele tem que fazer um almoço para 50 pessoas, não tem comida lá, ele está sozinho e tem essa missão. O que você aconselha ele fazer? Pedir ajuda, ótimo, precisa pedir comida. Ele pode, vamos dizer que ele tem condição, tem dinheiro, o que ele vai fazer? Comprar onde? Vamos ser específicos. Ele vai comprar onde? Na farmácia? Ele vai sozinho comprar comida para 50 pessoas? Seria bom ele com quantas pessoas? Mais duas? Você acha mais gente para carregar esse peso? Tá bom, duas. Oi? Já leva em casa, já pede em casa. Ó, outra estratégia, tá vendo? Pede em casa, muita comida. Mais alguma coisa? Ó, falamos sobre ele pedir ajuda para organizar. Você sabe cozinhar, Daniel? Bem, comida para 50 pessoas? Tem certeza que não quer a irmã Rosinete com você? Puxou. Então já sabemos que sábado vamos almoçar. Olha lá. 50 miojos de todo o tempero possível. Então tá bom. Queridos, por que eu estou falando sobre isso? É porque toda vez, viu lá, o pessoal está pensando, eu vou, hein? Toda vez que nós estamos diante de um problema, qualquer problema que seja, é necessário que eu pense como vou resolvê-lo. O problema aqui de Daniel era dar almoço para todos nós. Cada um de nós lida com diferentes problemas. O que eu quero conversar? Existe um problema, que é o grande problema que a Bíblia revela uma solução. Apesar de nós termos muita curiosidade, fazermos muitas perguntas, e às vezes ficar procurando se Adão e Eva tinham um umbigo, vamos procurar aqui se a Bíblia vai revelar sobre isso. Nós queremos muitas respostas da Bíblia. Ela revela respostas sobre a nossa vida, mas existe uma pergunta, que ela é feita a partir do problema principal que a humanidade enfrenta. Deus criou o homem para ser eterno e viver com ele eternamente. O homem fez a escolha de desobedecer e sair desse lugar, e esse é o problema. A partir do momento que o homem escolheu desobedecer, ele saiu do lugar da eternidade, da vida perfeita que ele foi criado para ter. E agora nós temos um problema. Qual o problema? O que pode ser feito para que o homem retorne para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído? Esse é o principal problema que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra a solução. Quem deu a solução foi Rodrigo? Não. Foi Abraão? Foi Moisés? Não. A solução vem de Deus. A solução é que Deus ofertaria pela graça a salvação a todo que nele cresce. E aí nós temos a seguinte hipótese que eu queria que a gente pensasse. Isso poderia ser feito de várias formas. Na nossa criatividade, como Deus salvaria o homem, poderia ser de várias formas. Eu vou dar uma hipótese. Deus poderia ter feito assim. Jesus vai morrer por todo que crê e os anjos vão pregar o evangelho. Então o que acontece? Jesus morre e dali para frente os anjos vão sair pelo mundo, indo de casa em casa. Imagina os anjos na internet fazendo vídeo, podcast, os anjos batendo na porta, os anjos que vão pregar. É assim que funciona? Sim ou não? Não. Então, vou pensar outra coisa. Vamos lá, Deus vai pegar as pessoas perfeitas,
as melhores e mais capacitadas do mundo. Quem tem 3 faculdades, um doutorado, quem ganhou o prêmio Nobel, tem milhões na conta. Ele vai pegar os melhores que a humanidade pode pensar do ser humano. É assim que funciona? Sim ou não? Não, eu digo que não porque eu não sou essa pessoa. Então, peraí. Existem formas que eu, limitado e humano, acharia que seriam melhores. Mas Deus escolheu uma outra fórmula. E é sobre isso que eu quero conversar. Porque se existe um maior problema da humanidade, e que Deus responde com a salvação, e Deus escolheu uma forma disso acontecer, eu e você, nós como igreja, não podemos andar nem 1 centímetro longe dessa forma. Porque o dia que alguém se autoproclamar igreja e estiver fora dessa fórmula, ele deixa de ser igreja. Porque quem decidiu, lembra, a Bíblia diz o que é igreja, não sou eu. Então eu preciso saber o que é ser igreja e qual é essa forma para que eu não ande 1 centímetro fora. Porque 1 centímetro fora da vontade de Deus é totalmente fora da vontade de Deus. Dá para entender a seriedade desse problema? Consegui passar isso? Deus escolheu fazer assim. Jesus veio ao mundo e escolheu um grupo de pessoas e os chamou de discípulos. Ele é mestre e escolheu um grupo de pessoas complicado, diferente, e os chamou de discípulos. E dali para frente, todos aqueles que seguem e vivem a missão de Jesus são chamados discípulos. Então, a estratégia que Jesus usou foi multiplicar discípulos. Então, sentado ao seu lado, ministrando louvor, te recebendo na porta, te dando um abraço de seja bem-vindo, boa noite. Todos nós aqui, se queremos viver com Jesus e aquilo que Jesus quer para nós, viveremos como discípulos. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa multiplicação de discípulos de Jesus. E nós temos que terminar essa conversa tendo a resposta para a seguinte pergunta: sou ou não sou um discípulo de Jesus? Amém? Vamos ler o texto então? Mateus 28 é o final do Evangelho de Mateus, que é um dos mais conhecidos. Jesus aqui, não é spoiler, tá? Não é spoiler, todo mundo já sabe que Jesus morreu, todo mundo sabe que ao 3º dia ele ressuscitou, e ficou um tempo com os seus o quê? Jesus escolheu o quê? É time do primeiro mesmo, escolheu discípulos. Vamos de novo? Jesus escolheu? Viu como é que a gente aprende rápido? E com os seus discípulos, sabendo que ele ia voltar para o Pai, ele vai deixar ensinamentos. Só que Jesus não escolheu somente aqueles 12 para ficar ali, ou o grupo, que era cerca de 120, para acabar neles. Pediu para que eles multiplicassem. Para isso, ele dá uma ordem. E essa ordem é o que leremos. Versículo 18 de Mateus 28. E Jesus, aproximando-se deles, disse: eis que me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Esse texto, essa fala de Jesus, ele não é um pedido, como quem fala assim, por favor, vão. Ele não é um mero clamor. Jesus dá uma ordem. Ele declara uma verdade que precisa ser vivida por aqueles que escolheram seguir a cruz e o Evangelho. Então, para isso, eu preciso entender que a escolha para ser discípulo exige de mim algumas mudanças de vida. Então, já não é tão simples assim. Ser discípulo de alguém é seguir para ser igual a esse alguém. Exemplo, vamos dizer que Iago, você sabe qual arte marcial? Taekwondo. Então, Iago, ele sabe o Taekwondo, e ele vai ensinar no dojo, no espaço dele, e lá ele vai se chamar de Mestre Iago. O Mestre Iago vai ensinar o chute A,
O movimento B. Dentro desse espaço é comum realmente chamar de mestre. Eu não estou inventando, não sei se no taekwondo é comum, mas você pode ver que sempre chama de mestre, mestre, mestre. E ele ensina exatamente, o pé tem que ficar aqui, a perna vai nessa altura, o braço equilibra assim, o corpo faz esse movimento. Tem todo um detalhe. Se você não quiser seguir o mestre do taekwondo, do karatê, da luta, você não vai aprender. Você não vai ser um discípulo dele. Porque o discípulo escolhe seguir, imitar e se manter igual ao mestre. Quando Jesus nos chama para ser discípulo dele, ele nos chama para seguir Jesus, o segui-lo de perto, fazer, pensar, escolher o que ele escolhe, pensa e faz, e continuar fazendo. Por isso que Jesus, quando vai ensinar, ele pede para discípulos multiplicarem discípulos. Antes de entrar no texto e descrever o que é multiplicar discípulos, eu preciso apontar uma coisa importante. Será que nós temos condições de, fazendo uma pergunta sincera, agora, e você não vai responder para mim, responda para Cristo que vê o seu coração, podemos afirmar que somos discípulos de Jesus? Pensa comigo, olha uma estratégia interessante. Se eu quisesse que as igrejas, elas não fossem conforme a palavra de Deus, eu não fecharia as portas dela. Eu não iria numa porta que vive uma mentira, uma igreja que vive uma mentira, e fecharia a porta dela, pelo contrário. Se eu tivesse essa possibilidade e quisesse ir contra uma igreja, eu faria de tudo para que as igrejas, que se dizem igreja, que pregam mentiras, estejam lotadas. E as igrejas que vivem a verdade estejam vazias. Tem uma história, nossa, eu já contei tantas vezes essa história na minha vida, não sei se eu contei aqui. Mas se eu contei faz tempo, então eu preciso usar. Se eu contei, vocês vão falar, já contou, Rodrigo? Duas mulheres que são mentira e verdade. Duas mulheres. Pensa, a mentira é uma mulher, verdade é outra mulher. E elas estavam andando num caminho, e a mentira sempre queria que a verdade fizesse o que ela faz. Só que a verdade era reta, correta, não mudava, então nunca fazia o que a mentira pedia. Um dia elas passam perto de um lago, a mentira e a verdade. E a mentira fala, vamos entrar naquele lago, ele parece tão bonito, e a verdade, não. Se você, mentira, diz para ir é porque é ruim. E a mentira fala, você é muito boba. Então a mentira tira sua roupa e entra na água. Dentro da água, a mentira fala, verdade, a água está muito boa, vem. E a verdade, eu não vou, eu vou ficar aqui. E a mentira usa um bom argumento. Mas eu estou aqui dentro. Se fosse ruim, eu não te chamava, eu estou aqui. A verdade pensa e fala, tudo bem, vou confiar em você. Tira a roupa e dá aquele pulo. Quando a verdade pula na água, a mentira sai. Saindo, ela pega a roupa da verdade, se veste e vai embora. A verdade percebe que foi traída, que foi enganada e fala, nossa, como sempre, falando em verdade, falando coisas ruins, ela sai. Mas ela não queria usar a roupa da mentira. Então ela continua andando sem aquela roupa. Qual é o ponto? É que a partir disso, as pessoas preferiram viver e aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua. Se a estratégia que o inimigo usa é a mentira, porque ele é o pai da mentira, ele vai fazer com que a igreja, ou as pessoas que se dizem igreja, se vistam de inverdades como se fosse verdade, se chame de discípulo como se fosse discípulo, para que ela multiplique como o câncer multiplica, uma célula destruída que multiplica células destruídas. Então, quando a Bíblia fala que o inimigo é o pai da mentira, ele está procurando aquele que ele possa tragar e destruir, vivendo uma mentira. E é por isso que a solução para a mentira é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra. A verdade não é um ser humano, a verdade não é uma posição política, não é um monarca, a verdade não é uma rede social, é Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho da igreja. O discípulo não abre exceções quando se fala sobre ser igual a Jesus. E será que nós temos essa vontade?
O nosso coração arde para isso, para ser igual a Jesus? Eu fico preocupado comigo, de não estar sendo igual a Jesus. Então, para eu falar sobre essa missão de multiplicar, nós precisamos ser. Pé de laranja, dá que fruta? Vocês não sabem? Eu vou até de novo. Pé de laranja, dá que fruta? Pé de maracujá? E pé de discípulo? Está vendo? Nem existe, a gente já entendeu. Agora, se eu não sou um discípulo, como que eu vou multiplicar o que eu não sou? Jesus fala com discípulos. Perfeitos? Não. Dentro desses discípulos estava Pedro, que há pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, é assim, ó, alguns episódios antes aqui na narrativa de Mateus, negou a Jesus 3 vezes, ele estava aprendendo, mas era considerado discípulo. Por quê? Porque apesar de imperfeito, guarda isso, por favor, apesar de imperfeito, o que distingue um discípulo não é simplesmente o que ele faz hoje, mas é o coração que mostra o que ele quer ser amanhã. O que fazia Pedro um discípulo não era a perfeição que os homens viam em Pedro naquele dia. Era o coração que Deus via, que queria ser mais parecido com Jesus. O discipulado é um caminho. Jesus é um caminho, ele não é só porta. Caminho, a gente faz o que nele? Anda. Caminha. Progride. Às vezes tropeça, mas caminha. Ser discípulo é caminho. A Igreja Cura tem 12 anos de uma caminhada de discípulos. Acabou? Não. Jesus não voltou. Se Jesus não voltou, a caminhada não acabou. Então a gente vai continuar prosseguindo como discípulo de Jesus. Amém? E vamos multiplicar discípulos. Amém? Como? É isso que eu quero falar. Poxa, Rodrigo, você caminhou um bocado de coisa antes. É claro. Se eu digo para multiplicar, e você acredita que só multiplica discípulo pastor, perdi meu tempo. Multiplicou discípulo Pedro, que era imperfeito. Multiplicou discípulo João. Multiplicou discípulo Bartolomeu. Irmãos, tem quase que nada registrado da Bíblia sobre Bartolomeu. Mas ele fez discípulos, porque ele era um desses que Jesus confiou. Eu tenho Pedro, eu tenho Paulo, eu tenho Timóteo. Todas as pessoas que encontraram ou foram tocados por Jesus fizeram discípulos. Como? É isso que a gente vai falar. O que nós vamos sair daqui hoje é com um compartilhar de como fazer discípulos. E aí, Juan, isso não significa que ele não faça, mas daqui para frente vai falar assim, olha, eu sei como fazer um discípulo, e eu vou fazer isso para que a minha família, o meu irmão, os meus amigos da escola, as pessoas que eu jogo na internet conheçam a Jesus e sejam discípulos. Para que Mary, fala, não que ela não faça hoje, mas ela fale às minhas amigas, a minha família, as minhas filhas, sejam discípulos de Jesus. Para que Dona Alda, e não que ela não faça discípulos até hoje, ela fala, eu vou com quem eu conversar, aonde eu estiver, sorrindo, educada, mostrar que é possível ser discípulo de Jesus, porque isso não tem idade. Não é igual a aposentadoria do INSS, você trabalha há 40 anos, aposenta na FIRA e para. Discipulado não para. É de criança até o dia que Jesus te levar. É até lá. Não tem aposentadoria disso. Se você achava que você podia aposentar um dia, sabe? Trabalhar no reino, juntar, acumular. Comecei nova, com 12 anos, já tenho tanto, agora eu vou aposentar. Jesus fala, não existe aposentadoria no meu reino. Ou você é até o fim, ou não é. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Não é até o meio, parte, 80%, 90%, vendo a linha chegada. É até o fim. Até o fim. Mas, Rodrigo, como então faremos discípulos? Versículo 18. Você não fechou a Bíblia, né? Quem está com a Bíblia aberta, diz amém. Amém. Eu preciso ser sincero e dizer que eu fico empolgado quando falo sobre discipulado. Então, se vocês me virem muito feliz falando, gente, Rodrigo está tão feliz falando de uma coisa, eu fico muito feliz. Vou dizer porque só depois você ficar curioso, fala assim, rapaz, esse menino. Versículo 18. Jesus se aproxima, vai até os discípulos e fala, olha, foi-me dado todo. A Bíblia diz algum poder, sim ou não? Uma parte do poder? 99% do poder? Só o grupo daqui que está lendo? A Bíblia diz que foi dado quanto de poder a Jesus? Quanto de autoridade a Jesus?
Meus queridos, eu não sou um gênio do futebol, muito menos do basquete. Deixa eu revelar isso. Aquele menino ali, Daniel, e Rafael, me deram um trabalho. Eu só consegui ganhar do time Daniel 2 vezes no basquete, sabe? E olha que eu fui o único que ganhou também, porque o resto só perdeu. Eu não sou um especialista do basquete. Daniel sabe mais que eu. Então, se eu tiver num time que Daniel tá, eu me sinto muito mais seguro que eu vou ganhar. Aí vem Michael Jordan, agora eu vou ganhar. Eu vou jogar futebol. E vem Pelé, agora eu vou ganhar. Eu vou estudar matemática, vem Ramon, agora eu vou ganhar. Qual é a ideia? É que se eu estiver junto daquele que tem autoridade e poder sobre algo, eu tenho muito mais chances de ganhar. Se eu estou junto com quem tem todo o poder, toda a autoridade, e que prometeu no finalzinho do texto que estaria comigo até o fim, a certeza, vou ganhar. Então, o discipulado não é uma missão que tem chance de errar. A formação de discípulos, a igreja que multiplica discípulos, não é uma missão que tem chance de errar, porque a igreja vai multiplicar discípulos, seguidores que amam e são fiéis a Jesus. E isso não é Rodrigo que está te garantindo, é a Bíblia, é Jesus. O mesmo que salvou e mudou a sua vida que te garante, daqui para frente vai só crescer. Mais pessoas serão salvas. Por você sozinho? Não. É por mim, que tenho toda a autoridade no céu e na terra. Tenho todo o poder no céu e na terra. Que sou o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que vence todas as batalhas. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na terra. Não é você que vai criar discípulos, é o Criador de todas as coisas. Você tem noção do tamanho de todas as coisas que existem? Eu vi um vídeo no Instagram que foi uma menina falando, olha, existem não sei quantos trilhões de estrelas, não sei quantos bilhões de galáxias, o Sol é só uma estrela, nós somos só um planeta, e Deus sabe o meu nome. Deus sabe o meu nome. Você encontra com 200 pessoas na sua vida num mês, e não sabe o nome de 200. Deus sabe o seu nome. Deus sabe a hora exata que no seu coração você duvidou. Deus sabe o dia exato que você estava distante dele. Mas Deus sabe aquele sorriso que você deu sozinho. Porque você ouviu um pastor, um ministro, um pregador, uma música, uma paisagem, um testemunho, que você riu e ninguém entendeu. Jesus estava alegre com você, que fala, é isso mesmo. É esse detalhe que Jesus tem. Jesus pode precisar quantas lágrimas você derramou pela sua família, quantas vezes você trabalhou pela igreja, quantas vezes as pessoas te decepcionaram. Jesus, ele é tão participativo na sua vida, que ele sabe de todas as coisas, inclusive o que você nunca disse, inclusive a vez que você guardou e respirou fundo, e não disse, Jesus sabe. O olho dele é olho de fogo, ele vê todas as coisas. O Espírito Santo dele sonda o nosso coração. Ele sabe o dia que te ignoraram. Ele sabe quanto tempo você tem sido ignorado, menosprezado, humilhado. Sabe as vitórias que você teve. Sabe o que você comemorou ontem. Ele sabe de todas as coisas. Um Deus assim, numa missão dessas, para solucionar o maior problema da humanidade, é por isso que eu fico muito animado, quando eu falo sobre ser discípulo de Jesus, porque eu estou falando de algo que vai dar certo, uma vitória que Apocalipse já disse, o Billy Graham, ele disse, eu li a última página da Bíblia, Jesus vence no final, fica tranquilo, participe da vitória dele, a vitória de Jesus é certa, e os discípulos de Jesus verão as vitórias. Será que se eu perguntasse hoje, a mim mesmo, com sinceridade, perante o Deus Todo-Poderoso, e que tem toda a autoridade, eu me falaria e me chamaria de discípulo dele? Guarda essa resposta. Então, quando Jesus chama os discípulos, irmãos, ele já começa destruindo, falando assim, eu tenho todo o poder e toda a autoridade, então eu vou dizer algo a vocês, meus discípulos. Discípulos têm um mestre. O mestre da sua vida é Jesus. Amém ou não amém? Calma. Se ele é o seu mestre, ele é o seu Senhor.
Senhor é dono. Por sinal, uma curiosidade é que a palavra domingo, ela vem da palavra dominus. Dominus, que tem uma palavra parecida de domínio, dominador. O dominus era dono do seu domo, que em latim é casa. O mordomo trabalhava para uma casa, um domo. Por isso que quando a gente fala assim, domingo é o dia do Senhor, é porque literalmente a palavra domingo significa que é ao Senhor, ao Dominus. Se Ele é Senhor da sua vida, o que Ele fala é uma ordem, exige obediência. Eu vi uma menção do Hernandes Dias Lopes, algo, uma proporção assim, eu vou dar uma proporção um pouco inexata para você ter ideia, que Jesus é chamado de Salvador, exemplo, 50 vezes no Novo Testamento, e 650 vezes Senhor. A proporção que Jesus é chamado de Senhor é muito maior, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de uma igreja que tem discípulos. Então Jesus nessa autoridade fala, vão, versículo 19, olha aí, portanto, porque eu tenho todo o poder, eu digo, vão e façam o quê? E ele fala para fazer discípulos de todas as nações, de todos os tipos, de todos os povos, de todos os perfis, todas as etnias, raças, gênero, escolha, classe social, poder aquisitivo, façam discípulos no geral. Só que a Bíblia ela é muito bonita, porque ela primeiro fala, vão, e enquanto você vai, faça um discípulo. Ou seja, Estela, que é professora, tem um chamado para fazer discípulo, assim como a pastora Marta, assim como o Jonatas, assim como Isadora. Nós temos o chamado para ser discípulo, é de todos. É do bombeiro, quem faz matrícula, é de quem está desempregado a quem está empregado, é de quem estudou teologia e quem também não estudou teologia. Porque o chamado para fazer discípulos não é com o estudo que você teve na faculdade tão somente. Não é com um curso de fazer discípulos. Fazer discípulo é algo feito com a sua vida. Então eu não faço discípulo com a minha pregação. Eu faço discípulo com a minha vida. Carlão não faz discípulos com um churrasco excelente que ele faz, com as músicas que ele canta, com os versículos que ele decorou. Não, é tudo isso reunido na vida dele. É a vida que faz discípulo. É a minha vida que faz discípulo. Cadu não faz discípulo fazendo mímica tão somente, a não ser que a mímica dele seja a perfeita imitação de Jesus Cristo. É a vida de Cadu que faz discípulo. Ah, mas eu me converti faz pouco tempo, aceitei Jesus. A sua vida faz discípulo. A felicidade que você tem de estar perto de discípulos faz discípulos. Os seus amigos agora vão ver, Cadu, você é animado com outras coisas, e não vão entender. Falam, caramba, Cadu, animadão que chegou domingo. Para quê? Domingo não passa nada na TV, não tem jogo, não tem nada, e Cadu está animado para que chegue domingo. Por quê? Você vai falar animado, porque eu vou encontrar a igreja, eu vou encontrar o grupo que ama Jesus. Isso faz discípulos. Discípulos são feitos com vida. Quem está vivo, levanta a mão, só para eu ter noção. Tem gente aí que não levantou, não. Que isso? Tem gente que está na dúvida. Se você tem vida, e a sua vida é Cristo, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a... Então você pode fazer discípulo. Ah, mas eu nunca estudei teologia. Aprenda a compartilhar a sua vida com outra pessoa, que também compartilha a sua vida. Posso dar um testemunho de algo que eu vivi com outra pessoa, que estava conhecendo a Jesus. E o meu testemunho vai ser muito bem usado, assim como o testemunho de Juan, que um dia na sala de aula, e do Paulo e do Ramon, o nosso, olha só, a igreja se torna então um lugar de testemunhas, e a palavra diz em Atos, que quando viesse o Espírito Santo, capítulo 1, versículo 8, nós seríamos revestidos de poder, para que fôssemos testemunhas. Testemunha é quem vive, vê, e por isso compartilha.
por isso que só pode fazer discípulo quem é discípulo. E você fala do Jesus que você vive. E o Jesus que nós vivemos. Olha como é que eu fico animado falando para vocês, não consigo. O Jesus que nós vivemos, dia após dia, ninguém pode negar, refutar, recusar. As pessoas podem dizer que Jesus não é Deus, que Deus não existe, que a Bíblia é falha, as pessoas vão tentar argumentar isso, mas ninguém vai poder olhar no meu rosto e falar, Rodrigo, o Jesus que mudou a sua vida é uma farsa. Eu vou dizer, como? Como que uma farsa muda a vida? Não, o Jesus que te dá paz não existe, me explica como. Eu recebo paz de algo que não existe, porque eu durmo tranquilo, mesmo com adversidades. Me explica como você dorme tranquilo. Não, mas me diz como é que ele não existe. Ah, mas eu não posso tocar Jesus. Ué, e você pode tocar o amor? Não, eu posso tocar o amor, eu posso tocar a minha mãe, eu posso tocar... Não, você pode tocar alguém que você ama. E eu também sou tocado pelo amor, porque a igreja me ama. E eu sei que todo aquele que me ama é amado por Cristo, e Jesus me ama através dela. Não tem como. Não existe como alguém refutar ou ir contra a vida de um discípulo que vive Jesus. Ela pode recusar, negar, querer para si, fechar os olhos, afastar, mas a sua vida está ali. E é a sua vida que faz a diferença na vida de outra pessoa. É por isso que Jesus falou, vão. Jesus não falou, portanto, fiquem um dia por semana juntos e depois esquece essa coisa. Não, vão. Eu me lembro que tinha um grupo de jovens no IFE, no antigo Cefet, né, que chamava Desperta IFE. E aí esse grupo de jovens se reunia para cultuar, fazer louvor, cantar no IFE, tudo mais. Fiz parte, foi ótimo. E aí teve uma semana que alguém teve a ideia, não lembro quem, se Estela lembrar, ela vai me ajudar, de ficar uma semana andando com a Bíblia no IFE. Essa era a missão, era assim. Você ia ficar uma semana com a Bíblia na mão, tá? Na sala de aula ia ficar em cima da carteira, no intervalo ia ficar do lado do banco. Era assim, era uma forma de ter um movimento assim, de pessoas com a Bíblia pelo IFE. Eu estou falando de uma faculdade, ensino médio, pessoal com a Bíblia. Uma pessoa fez uma pergunta ótima, que é, a voz dela não é assim, mas na minha cabeça, nessa história, ela falou assim, mas cristão não anda com a Bíblia o tempo todo. Por que eu tenho que andar com a Bíblia para saberem que eu sou cristão? A pergunta foi válida. A resposta, que eu não sei quem deu, é mais válida ainda, que foi, se não sabem até hoje que você é cristão, realmente não é por causa da Bíblia que tem que saber mesmo, não. Ou seja, se até hoje você vive perto de tanta gente e pelo menos não sabe que você crê em Jesus, que Jesus mudou a sua vida, não vai ser andar com a Bíblia que vão fazer saber. A resposta foi muito boa, realmente. Então, o ponto é a sua vida. É a vida de Mary, de Mateus, é a vida de Iago, é a nossa vida com Jesus que vai mostrando quem é Jesus. E se você que tem Jesus não for, quem vai? Ou você acha que as universidades vão ter uma multiplicação de discípulos de repente? Precisa de um discípulo, está lá. Ou você acha que a cidade de Campos vai ter uma revolução no trânsito, sem discípulos no trânsito? Ou você acha que a prefeitura de Campos vai ter uma revolução sem pessoas vivendo? Ou você acha que as ruas de Campos, as comunidades de Campos, ou você acha que embaixo da ponte, ou você acha que as pessoas que traficam drogas, ou você acha que as pessoas que estão presas a vícios vão ser discípulos se não tiverem discípulos indo até elas? E a sua casa? Você acha que a sua casa vai mudar quando? Quando você for discípulo de Jesus lá. E às vezes o vão é ir até a sua casa, de onde você nunca saiu, mas você também nunca foi. Isso é multiplicar discípulos. É ir. Ir para fazer o quê? Olha a Bíblia aí, versículo 19. Portanto, vão fazer discípulos de todas as nações. O quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, é para andar com um balde d'água? Entrei, seja batizado e dá-lhe. Não, é que a sua vida precisa fazer o seguinte, eu cheguei perto de Carlão, e Carlão tem tanto contato comigo, que agora ele quer reconhecer o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo que está em mim. É que onde eu estou, a partir do momento que eu vivo e fui até lá, as pessoas querem esse Jesus. E vocês já fazem isso naturalmente. Que isso? Gente, vocês falam muito bem sobre ser igreja.
Todo mundo que eu estou tendo a oportunidade de conversar, e se eu não tive, me procura que eu quero conversar, sempre falo como é bom estar aqui, como é bom ser cura, como é bom ter o abraço da cura, os ministérios, os desafios, é sempre muito bom. A cura é relevante, porque Jesus é relevante na cura, e aonde Jesus é relevante, há discípulos, e onde há discípulos, eles se multiplicam, sai do rejunte, assim, ó, surge. Olha quantos. Então, é isso, é levar isso para as pessoas. Cuidado, cuidado. Às vezes a gente tem o seguinte movimento: eu vou pegar alguém e vou levar até um discípulo. Vou levar até o pastor Leonel. Eu tenho um amigo que ele tem que se encontrar com o pastor Leonel. Porque o pastor Leonel tem um exemplo, tem um sorriso, tem uma forma de agir. Ah lá, viu? Já sorriu. Eu vou levar até o pastor Leonel, porque ele é um discípulo. E, ué, a Bíblia não falou, portanto, levem até. Não, falou, discípulos, vão. Vivam. Para que as pessoas reconheçam e sejam batizados, da mesma forma que você reconhece e é batizado. Como? Olha a Bíblia aí. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que vocês aprenderam. Ou seja, ensinem aos outros o que você vive. Se você não é obediente, você não vai conseguir ensinar a obediência. Se você não é servo, você não vai ensinar sobre servo. Se você não é discípulo, você não vai ensinar sobre discípulo. A igreja não foi chamada para os pastores fazerem discípulos. Eu não fui chamado para sozinho fazer discípulos. Vou melhorar. A igreja não foi chamada para os pastores sozinhos fazerem discípulos. Eu não estou vindo aqui para, se Deus quiser e a igreja concordar, eu fazer sozinho discípulo. Pelo contrário. Eu fui chamado para ser parte de um corpo, onde o pastor verdadeiro é Jesus Cristo, e onde quem opera os milagres e empodera é o Espírito Santo, e eu coopero com o que Deus me fez e sou, com a igreja. E ali na igreja, os meus defeitos, eles são suplantados pelos dons da igreja, e os seus defeitos vão ser também suplantados pelos meus dons, e juntos seremos um corpo só, que se movimenta em progresso e faz discípulos. Amém ou não amém? E nessa missão bonita, Jesus declarou: se vocês forem discípulos, se vocês caminharem e procurarem as pessoas pelo mundo, e se vocês viverem e compartilharem o que vocês são, eu estarei convosco. Porque ele fala assim, ó, e eis da ideia é o seguinte: se tudo o que acontece for, eu estarei convosco. É uma promessa que quem vive a missão, o propósito, não é abandonado, ele é municiado, ele é sustentado. Todas as coisas, essa frase é tão bonita, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Dos que amam a Deus e estão no propósito. Nós somos uma igreja que experimentaremos os milagres de Deus. Porque a Bíblia fala, onde os discípulos forem, os sinais os seguirão. Discípulos não correm atrás de milagre, pelo contrário, são os milagres que vão atrás dos que são discípulos. A igreja não corre atrás de milagre, a igreja corre atrás de Cristo, e aonde Cristo está, existem milagres. A igreja não tão somente corre atrás de vidas por correr, ela corre com um propósito para que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Elas amam, acolhem, ensinam, suportam, sustentam, oram, servem, dia e noite, choram, são decepcionadas, pessoas te bloqueiam no WhatsApp, pessoas não olham na sua cara, ficam 3 anos com você e depois não querem você mais, porque não é sobre nós a história, é sobre Jesus Cristo fazendo discípulos. Os discípulos. A igreja é uma reunião de discípulos. E o dia que uma reunião de pessoas não for de discípulos, ela pode ser tudo menos igreja. E não sou eu que estou dizendo isso porque eu acho bonito, é porque Jesus fundou, empoderou e sustentou do dia que ele quiser até quando ele voltar, assim. E se ele quis assim, e a Bíblia diz que é assim, é isso que eu vivo. Discípulo gera discípulo. Caminhando para o fim, se a sua vida não está gerando outros discípulos, e pode ser que gere e você não perceba, tá? Pode acontecer. Às vezes você está fazendo discípulos ao seu lado e você nunca percebeu.
Mas eu não posso deixar as coisas assim. Eu tenho que ter um olhar de quem gera discípulo de propósito, intencional. Eu, então, não vou falar assim, eu vou ser amigo de Daniel para tentar abrir uma brecha para que ele conheça Jesus. Eu vou ser intencional, eu vou querer fazer isso com as pessoas. Se a sua vida não está assim, tem algo errado, porque o discipulado é natural. A árvore não faz força para dar laranja. Alguém já viu? A árvore, sai a laranja de... Não, é natural. Então, discípulo também é natural, no tempo certo. A Bíblia fala que aquele que medita no Senhor dia e noite, que é influenciado pela lei do Senhor, e não pelos escarnecedores, zombadores, ele é como uma árvore plantada num rio perene, um rio que sempre tem água. As flores, as folhas são bonitas, tudo o que faz prospera. Mas o que sempre me chama a atenção é dar fruto no tempo certo. Não é antes, nem depois. É no tempo certo. Quem quiser ler depois é o Salmo 1. E essa coisa do discípulo dar fruto no tempo certo, e saber que quem frutifica através de mim é a videira através do galho, é muito bom. E eu queria dar um testemunho, lembra? Eu disse no início assim, eu tenho um testemunho que confirma que o discipulado dá certo. Eu aceitei Jesus, eu quis mudar de vida, eu fui batizado em 2014, eu batizei em 2014. Por 2 meses, irmãos, eu não batizei do dia do meu aniversário. Se eu tivesse, em vez de batizado em abril, batizado em junho, eu batizava no dia 28, que é meu aniversário. E aí, ali, eu entendi que Jesus me salvava. Mas, sendo sincero aos irmãos, faltava algo em mim. Apesar de ser batizado, de ter escolhido ser batizado, de abril de 2014 até setembro de 2015, isso não transformou a minha vida. Eu não me tornei um discípulo que gerava discípulos. Apenas aceitei que Jesus mudava a minha vida. E aí? E aí um dia eu entendi que eu tinha que ser transformado e fazer a diferença. Botei textão no Facebook. Eu não sou de escrever, de postar muito na rede social. Eu sou um pouco desantenado nisso. E aí eu fiz um textão nesse dia. E aí uma pessoa viu, uma pessoa que me conhecia, compartilhou para outra que só sabia o meu nome e me chamou, vamos numa célula? Lá é pequeno grupo, mas vou botar célula que é mais fácil. Vamos numa reunião de alguns jovens. E eu fui. Sabia o que é de Bíblia? Nada. Era discípulo? Não. Olha o que eu estou falando. Jesus era o meu salvador. Mas eu ainda não era um discípulo. Por que você está falando isso? Porque eu não vivia de fato para seguir e ser igual a ele. Eu só vivia. Faltava uma engrenagem para mover meu coração, sabe? E aí, naquele dia, eu comecei a viver. Só que não foi assim, por acaso. Uma pessoa escolheu dedicar a vida dela para investir em mim, para que eu fosse discípulo de Jesus. Ela escolheu o seguinte, eu tenho muita coisa para fazer, todos temos. Me falta tempo para fazer qualquer coisa, mas eu escolhi que eu vou investir a minha vida em Rodrigo, para que o Rodrigo seja discípulo de Jesus. O nome dele é Dylan, fez seminário comigo. Olha que curioso, eu fui auxiliar dele de pequeno grupo, fui auxiliar dele de liderança de jovens. Ele investiu em mim e me ensinou a liderar pequeno grupo, me ensinou a liderar jovens, me ensinou muitas coisas, esteve comigo em vários momentos, e eu estive com ele em vários momentos. Entramos no seminário juntos, graças a Deus concluímos juntos, estamos juntos. Hoje estamos em lugares diferentes, congregando em lugares diferentes, mas ainda estamos juntos. Ele estava lá em casa sexta-feira. Eu sou muito grato à vida dele. Por quê? Porque ele é especial, ele é o super poderoso? Não. Porque se um dia alguém perguntar a ele, Dylan, você fez a diferença na vida de alguém, eu espero e eu vou estar para falar assim, Senhor Jesus, na minha vida ele fez. Ele foi um discípulo que foi até a minha vida, me buscou de carro, foi na minha casa, estudou revistinha, estudou coisas, participou de várias coisas. Ele foi discípulo. Ele levou o bolo de casamento de Campos até Morro do Coco e voltou para casa para mudar de roupa para voltar para o casamento. Isso são coisas que você faz por amor a alguém. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar de qualquer coisa, eu posso falar, Dylan, eu preciso de ajuda. Isso o torna melhor ou pior do que cada um de nós? Não, mas isso o torna um discípulo. E eu só estou aqui porque Deus escolheu usar a igreja. E dentro dessa igreja, quem na minha vida impactou também foi Dylan para que eu fosse discípulo de Jesus.
E é por isso que eu nunca vou abandonar essa missão. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu vou de bicicleta, eu faço o que tiver que fazer, se for para viver e investir na vida de alguém para ser discípulo de Jesus. Se você me falar que, Rodrigo, eu quero ser um discípulo, eu não sei o que fazer. No final do quem estiver adorando, você me procura e fala, Rodrigo, eu não sei o que fazer, por favor, me ajuda. Eu vou ter todo o prazer de imperfeito e ainda um discípulo em progresso, também estar com você, porque a gente caminhe junto. Discipulado é discípulo ao lado. Eu espero que ao me ver aqui, que em 2015 precisava de um norte, e Jesus usou a vida de muitos, mas usou a vida de Dylan, para que hoje, 2023, pudesse estar pregando. Eu nunca imaginaria que um dia eu falaria sobre Jesus. Mas Jesus escolheu assim, Ele queria mudar a minha vida. Havia um problema que toda a humanidade viveu, e eu também vivia, que Jesus queria prover solução. Ele queria que eu fosse discípulo dele, e Ele usou a vida de Dylan para me acordar e me conduzir para onde eu estou hoje. E há um Deus que também vê esse problema no coração de cada um de nós, de cada um de nós, de cada um de nós. Nós temos o mesmo problema, precisamos de Deus, precisamos dele todo dia, precisamos segui-lo, porque sem ele não há vida. Todos nós precisamos. A pergunta é, se você tivesse que falar com Jesus de forma sincera hoje, será que você diria que é discípulo de Jesus? No mínimo, se seu coração for sincero, você vai reconhecer uma coisa. Eu sou quase sempre, mas eu preciso melhorar. Eu preciso dar um próximo passo. Mas eu não quero ser discípulo sozinho, só para mim. Eu quero que Jesus mostre outra pessoa que tem que caminhar. Para que eu possa fazer igual Paulo. Essa frase é incrível. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. No final das contas, se você me imita e eu imito a Jesus, você está imitando Jesus. Eu sou só um canal, um instrumento, uma forma que Deus escolheu para que pessoas fossem iguais a Jesus. Eu queria te convidar para ficar de pé, chamar o ministério de louvor e adoração para a gente cantar, declarar que nós queremos, somos de Jesus. Mas o que eu queria mesmo de verdade é que você fizesse uma oração sincera, você e o Senhor, e o Espírito Santo. E nessa oração sincera, você também seja muito livre e espontâneo de perceber se você precisa de ajuda para caminhar como discípulo. Porque o dia que eu percebi e fui sincero, eu saí tombando da galeria, lembrei o nome da galeria, postei na rede social, eu me expus a uma igreja que muita gente eu não conhecia. Eu abri o meu coração na rede social para quem quisesse ver, desesperado por alguém que falasse, vem cá, Rodrigo, vem que eu vou te ajudar a ser discípulo. Eu fiz isso. Então hoje, não tenha vergonha, você não está no lugar de vergonha, você é lugar de pessoas que te amam. No mínimo, se alguém hoje é discípulo, um dia abriu o coração para alguém e falou, eu preciso de ajuda, então não vai ser aqui que vão te julgar. Aqui não existe coração de juízo, o juízo é do Senhor. Aqui existe graça, existe amor, existe felicidade. Existe um grupo de pessoas, não só a pastora Marta, não só eu, que quer te abraçar. Então eu posso te dar uma certeza, irmão. Hoje não é dia de sair daqui querendo ser discípulo e caminhando sozinho sem saber o que fazer. Hoje é dia de, na igreja, no lugar que as pessoas te amam, vir aqui e falar, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero multiplicar discípulos, mas hoje eu preciso de ajuda. E aí você vem. Então, eu vou pedir, vou estar orando, e vou perguntar, quem quer caminhar e precisa de ajuda, que quer dar um passo com Jesus, mas não quer dar um passo sozinho? E se você quiser vir, venha. E aí, quando você vier, nós vamos nos abraçar. Nós vamos estar juntos. Irmãos da igreja também vão vir para te abraçar, para falar, ó, eu estou junto. Então, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Pergunta.